Bem-vindos ao 6º episódio de O Peregrino. Após sobreviver aos perigos do vale, Cristão não estará mais sozinho em sua jornada. No vídeo de hoje, acompanharemos o emocionante encontro com seu novo companheiro, Fiel, e as histórias das provações que ambos superaram até aqui. Uma prova de que a amizade e o encorajamento são essenciais no caminho rumo à cidade celestial. Vamos agora à leitura. O encontro de Cristão e Fiel. Cristão continuou seguindo seu caminho e alcançou uma pequena subida, que fora posta ali de propósito, para que os peregrinos pudessem enxergar o que os esperava adiante. Ele subiu e, olhando para a frente, viu Fiel à distância e gritou-lhe: Ei, alô, espere aí, que agora você tem companhia. Fiel olhou para trás e Cristão novamente gritou: Espere aí, espere até alcançar você. Não, minha vida corre perigo, e o vingador de sangue está atrás de mim. Cristão então se comoveu e, redobrando o esforço, rapidamente o alcançou. De fato, chegou até ultrapassá-lo, de modo que o último agora era o primeiro. Riu-se então, cheio de si por ter conseguido tomar a distância do seu irmão, mas calhou que, sem olhar onde pisava, súbito tropeçou e caiu. Não conseguiu se levantar enquanto Fiel não chegou para ajudá-lo. Vi depois, em meu sonho, que seguiram os dois juntos, demonstrando muito carinho um pelo outro, e conversando animadamente sobre todas as coisas que existiam acontecido durante a peregrinação. Cristão foi quem tomou a iniciativa. Honrado irmão Fiel, fico feliz por tê-lo alcançado e por ter Deus abrandado de tal modo nosso espírito, de modo que agora podemos seguir como companheiros por caminho tão aprazível. Fiel. Pensei, caro amigo, que teria sua companhia já desde a saída da nossa cidade, mas na verdade você partiu antes de mim, por isso me vi forçado a percorrer todo esse trecho sozinho. Cristão. Quanto tempo você ficou na cidade da destruição antes de sair em peregrinação depois de mim? Fiel. Até não suportar mais, pois depois da sua partida, só se falava que nossa cidade breve seria arrasada pelo fogo vindo do céu. Cristão. O quê? Seus vizinhos é que falavam isso? Fiel. Por algum tempo todo mundo só falou nisso. Cristão. E só você, ninguém mais saiu para fugir do perigo? Fiel. Embora, como já disse, muito se falasse sobre o assunto, não acho que eles acreditassem realmente nisso, pois no calor da discussão ouvi alguns zombando de você e da sua viagem desesperada, visto que era assim que chamavam a sua peregrinação. Eu acreditei e ainda acredito que o fim da nossa cidade será como fogo e enxofre lá de cima, portanto também resolvi fugir. Cristão. Não ouviu nada sobre o meu vizinho volúvel? Fiel. Ouvi sim, Cristão. Ouvi dizer que ele seguiu você até o pântano do desânimo, onde, segundo comentaram alguns, acabou caindo. Só que ele não queria que soubesse que isso havia acontecido. Tenho certeza de que ele ficou totalmente emporcalhado com aquela sujeira toda. Cristão. O que os vizinhos disseram para ele? Fiel. Desde a sua volta, ele se tornou alvo de muita zombaria, e isso entre gente de todo tipo. Alguns ainda escarnecem deles e os desprezam, e poucos lhe oferecem algum trabalho. Hoje ele está 7 vezes pior do que jamais tivesse saído da cidade. Cristão. Mas por que todos viraram assim contra ele, se também desprezaram o caminho que ele abandonou? Fiel. O povo diz, enforquem-no ele é vira-casaca, não foi fiel à sua convicção. Acho que Deus chegou mesmo a incitar inimigos que o vaiassem, para fazer dele um exemplo por ter abandonado o caminho. Cristão. Não conversou com ele antes de partir? Fiel. Cheguei a vê-lo certa vez na rua, mas ele me lançou um olhar esquivo de longe, como quem estava envergonhado do que fez. Não conversei com ele. Cristão. Bom,
Logo que parti, tinha esperança nesse homem, mas agora temo que vá perecer na destruição da cidade. Pois a ele aconteceu conforme o sábio provérbio: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se na lama. 2 Pedro 2:22. Fiel. Também tenho os mesmos temores em relação a ele, mas quem é que pode evitar o que deve acontecer? Cristão. Ora, bom vizinho fiel, melhor é deixá-lo para lá e falar de coisas mais urgentes para nós. Diga-me, como foi que você deparou no caminho até aqui? Pois seria um verdadeiro prodígio se ainda não houvesse encontrado algumas coisas admiráveis. Fiel, escapei do pântano, pois vi você cair ali, e cheguei à porta sem passar por esse perigo. Só encontrei certa mulher chamada Libertina, que procurava de alguma forma me prejudicar. Cristão, ótimo que tenha escapado de sua rede. José foi muito que sofreu nas mãos dela, mas escapou como você. Só que isso quase lhe custou a vida. Mas o que ela lhe fez? Fiel, você não pode imaginar, a não ser que já tenha experiência nisso. Como a língua dessa mulher é sedutora. Ela insistiu muito comigo para que eu a acompanhasse, prometendo-me toda sorte de prazeres. Cristão, certamente ela não lhe prometeu o prazer da boa consciência. Fiel, você sabe o que eu quero dizer, todo prazer carnal e mundano. Cristão, graças a Deus você escapou dela. Os odiosos aos olhos do Senhor cairão na vala dessa mulher. Fiel, não sei se realmente escapei dela ou não. Cristão, por quê? Não creio que você tenha cedido aos desejos dela. Fiel, não me corrompi, pois me lembrei de um texto antigo que havia lido, que diz: os seus pés descem para a morte, e os seus passos conduzem diretamente para a sepultura. Provérbios 5:5. Então fechei os olhos, pois não queria me deixar enfeitiçar por seus olhares. Então ela me insultou, mas segui meu caminho. Cristão, não sofreu nenhum outro ataque pelo caminho? Fiel, chegando ao sopé do morro, chamado Dificuldade, encontrei um homem bem idoso que me perguntou quem eu era e para onde ia. Eu lhe disse que era um peregrino que ia rumo à cidade celestial. Disse-me então o velho: você parece ser um bom homem. Será que não se disporia a ficar comigo pelo salário que lhe pagarei? Perguntei então o seu nome e onde ele morava. Respondeu-me que se chamava Adão, o primeiro, e que morava na cidade do engano. Eu lhe indaguei sobre o trabalho e que salário pagaria. Ele respondeu que eram muitos prazeres, que com o salário eu afinal seria o herdeiro. Perguntei ainda, continuou Fiel, o que havia em sua casa e que outros servos ele possuía. Respondeu que em sua casa havia todos os deleites do mundo e que seus servos eram os mesmos que ele gerava. Pedi que me dissesse, então, quantos filhos tinha. Disse-me que só tinha 3 filhas, cobiça da carne, cobiça dos olhos e ostentação dos bens. 1 João 2,16. E que eu poderia me casar com todas elas se quisesse. Perguntei-lhe finalmente quanto tempo gostaria que eu morasse com ele. Respondeu-me enquanto ele mesmo vivesse. Cristão. Bom, e a que conclusão chegaram você e o velho, afinal? Fiel. Ora, de início me senti até inclinado a acompanhar o homem, pois achei que falava belas palavras, mas reparando em sua testa enquanto conversava com ele, li a seguinte frase: dispa-se do velho homem com os seus feitos. Colossenses 3:9. Cristão. E então? Fiel. Então me veio queimando na mente a ideia de que, apesar de tudo o que ele disse, e por mais que me bajulasse, quando me alojasse na sua casa, me venderia como escravo. Então pedi que não me dissesse mais nada, pois não me aproximaria da porta de sua casa. Diante disso, ele se injuriou e me disse que enviaria atrás de mim alguém que me tornaria o meu caminho amargo para a alma. Aí virei-me para afastar dele, mas assim que o fiz, senti que ele me agarrava, dando-me um puxão tão forte que pensei que havia arrancado um pedaço de mim. Isso me fez clamar: ó homem desprezível! Então segui o meu caminho morro acima.
Já havia subido a metade da encosta quando olhei para trás e vi alguém me seguindo. Ligeiro como o vento, ele me alcançou bem no lugar onde fica o banco. Cristão. Foi bem onde eu me sentei para descansar, mas o sono me venceu. Ali perdi esse rolo que trago junto ao peito. Fiel. Mas ouça-me, bom irmão meu. Assim que o homem me alcançou, senti uma forte pancada que me derrubou no chão, e ali fiquei como morto. Quando eu voltava a mim, ainda tonto, perguntei por que fizera aquilo. Disse que era por causa da minha secreta atração por Adão, o primeiro, e dizendo isso me desferiu outro golpe fortíssimo no peito, estirando-me no chão de costas. Assim fiquei caído ali, de novo aos pés dele, como morto, e quando voltei novamente a mim, clamei misericórdia. Ele, porém, disse, não sei o que é misericórdia, e de novo me atingiu. Com certeza teria dado cabo de mim, mas então alguém chegou e mandou que ele parasse. Cristão, quem foi que mandou que ele parasse? Fiel, não o reconheci de início, mas vi as cicatrizes em suas mãos e no flanco e concluí que ele era nosso Senhor. Então me pus de pé e subi o resto da encosta. Cristão, o homem que o golpeou era Moisés. Ele não poupa ninguém e tampouco sabe demonstrar misericórdia para aqueles que violam a sua lei. Fiel, eu bem sei, não foi a primeira vez que me encontrei com ele. Foi ele quem me procurou, quando eu ainda morava na segurança do lar, e me disse que queimaria minha casa sobre minha cabeça se eu lá permanecesse. Cristão, mas você viu a casa que fica lá no cume do morro, do lado em que Moisés o alcançou? Fiel, vi, e vi também os leões antes de chegar até lá. Quanto a eles, acho que estavam dormindo, pois era por volta de meio-dia, e como tinha boa parte do dia pela frente, passei pelo porteiro e desci o morro. Cristão, ele de fato me disse que o viu passar, mas que pena que você não visitou a casa, pois eles teriam lhe mostrado tantas raridades, das quais você dificilmente se esqueceria até o dia da sua morte. Mas me diga, encontrou alguém no Vale da Humildade? Fiel, sim, encontrei com um certo descontente, que quis me convencer a voltar com ele. Disse ele que o vale não tinha uma gota sequer de honra, e que passar ali era desobedecer a todos os meus amigos. Orgulho, arrogância, presunção, glória secular e outros que, se segundo ele, ficariam muitíssimos ofendidos se eu fosse estúpido a ponto de atravessar aquele vale. Cristão. Bom, e você o que lhe respondeu? Fiel. Eu disse que, embora todos esses que ele mencionaram pudessem até alegar parentesco comigo, e com razão, pois de fato eram meus parentes segundo a carne, eles tinham me rejeitado desde que eu me tornara peregrino, assim como eu também os rejeitava. Portanto, eles, para mim, eram como se jamais tivessem sido do meu sangue. Quanto ao vale, disse-lhe ainda que ele havia dado um panorama bastante enganador da coisa, pois diante da honra vai a humildade, e a altivez do espírito precede a queda. Provérbios 16, 18, 12. Portanto, eu disse que preferia atravessar o vale rumo à honra, que os mais sábios tanto valorizam, e escolher aquilo que ele estimava mais digno do nosso afeto. Cristão, não encontrou mais nada naquele vale? Fiel, encontrei ainda vergonha de todos os homens que me encontrei em minha peregrinação. Ele, acho eu, tem o nome errado. Os outros até se continham diante de alguma argumentação, ou outra coisa qualquer, mas esse vergonha, cínico que era, simplesmente não parava de falar. É mesmo? O que ele falou? Fiel. Ora, argumentou contra a própria religião, disse que para o homem era lamentável, vil e desprezível preocupar-se com religião. Falou que boa consciência não era coisa de homem, e que vigiar as palavras e os caminhos para se abster da intimidadora liberdade com que se acostumavam os espíritos mais corajosos da época era tornar-se alvo de escárnio. Contrapôs também, contou Fiel, que poucos dos poderosos ricos ou sábios já concordaram com a minha opinião, e que nenhum deles o fez senão quando se deixou convencer pela tolice, dispondo-se voluntariamente por falta de juízo,
a arriscar perder tudo por aquilo que ninguém sabe o que. Ridicularizou ainda o estado vil e humilhante na maioria dos peregrinos, e também sua ignorância da época em que vivem e a falta de compreensão de toda a ciência natural. E também me disse palavras semelhantes sobre muitas outras coisas que não menciono aqui, observou ainda Fiel, que era vergonha choramingar e lamentar-se diante de um sermão, e também voltar suspirando e gemendo para casa, que era vergonhoso pedir perdão ao próximo por pequenas falhas, ou restituir aquilo que tirei de alguém. Disse ainda que a religião faz o homem estranho aos nobres por um pouco vício, a qual ele deu o nome mais distinto, e o faz honrar e respeitar os desprezíveis por causa da mesma fraternidade religiosa. E não é isso uma vergonha? Perguntou ele. Cristão. E o que você lhe respondeu? Fiel. O que lhe respondi? Por um momento fiquei sem saber o que dizer. Ele me deixou tão nervoso que o sangue me subiu ao rosto. Sim, o tal vergonha me fez isso, e quase me dominou, mas depois afinal ponderei que aquilo que é elevado entre os homens é abominável diante de Deus. Lucas 16:15. E refleti novamente, o tal vergonha me diz que são os homens, mas nada fala sobre quem é o Deus e a sua palavra. Ponderei ainda, disse Fiel, que no dia do juízo não seremos condenados à morte ou à vida, conforme os espíritos intimidadores do mundo, mas conforme a sabedoria e a lei do Altíssimo. Portanto, pensei que o Deus diz é melhor, embora todos os homens do mundo lhe sejam contrários. Vendo, então, que Deus prefere a sua religião e a boa consciência, vendo que aqueles que se fazem loucos pelo reino dos céus são os mais sábios, e que o pobre que ama Cristo é mais rico do que o maior dentre os homens que o odeiam, mandei vergonha embora. Fiel ainda continuou. Disse-lhe, tu és inimigo da minha salvação. Devo então lhe dar guarida contra a vontade do meu Senhor soberano? Como então poderia eu olhar nos olhos dele quando da sua vinda? Se agora me envergonho dos seus caminhos e servos, como posso esperar a bênção? Esse tal vergonha, porém, era de fato um vilão audacioso. Quase não conseguia afastá-lo de mim, pois ele me assombrava e continuamente me sussurrava aos ouvidos uma ou outra das enfermidades que acometem a religião. Afinal, eu lhe disse que em vão tentava me convencer, pois as coisas que ele desdenhava, nelas eu via a maior glória. Enfim, finalmente me livrei desse importuno. Depois de afastá-lo de mim, cantei. As provações que vêm do mundo leal, ao homem leal, obediente ao chamado celestial, são variadas à carne adequadas, e voltam sempre renovadas. Tanto que agora, ou quem sabe lá no futuro, talvez sejamos vencidos ou expulsos do muro. Há que os peregrinos estejam atentos, então, e a si mesmo renunciem homens que são cristãos. Vejo com alegria, meu irmão, que você resistiu a esse vilão com muita coragem, pois dentre todos, como você já disse, acho que ele tem o nome errado. Ele é atrevido a ponto de nos seguir pelas ruas, tentando nos cobrir de vergonha perante todos os homens, ou seja, nos deixar envergonhados do que é bom. Não fosse ele audacioso, jamais tentaria fazer o que faz. Portanto, devemos resistir a ele. Afinal, não obstante a todas as suas intimidações, ele exalta os loucos e ninguém mais. Os sábios herdarão a glória, disse Salomão, mas a vergonha será a exaltação dos loucos. Provérbios 3:35. Fiel. Acho que devemos clamar auxílio contra a vergonha dele, daquele que nos envia e nos quer valentes na terra pela verdade. Cristão, você está certo, mas não encontro ninguém mais naquele vale. Fiel. Não, eu não, pois o sol me acompanhou durante todo o resto da travessia desse vale, como também do vale da sombra da morte. Cristão. Que ótimo, então. Para mim as coisas se deram de outro modo. Logo que entrei naquele vale, tive por longo tempo um terrível combate contra um demônio horrendo, chamado Apolion. Cheguei mesmo a pensar que ele me mataria, especialmente quando me derrubou e me esmagou contra o chão, querendo me despedaçar.
pois quando me atingiu, a espada me voou da mão. Ele já tinha como certa a minha morte. No entanto, clamei a Deus, que me ouviu e me libertou de todas as minhas aflições. Depois entrei no vale da sombra da morte, contou o cristão, avançando sem luz durante quase metade do caminho. Pensei diversas vezes que ali morreria, mas afinal o dia rompeu, o sol surgiu, e então o resto do caminho foi muito mais fácil e tranquilo. Os falsos mestres. Vi depois no meu sonho que, enquanto os dois caminhavam, Fiel, ao olhar para o lado, viu ao longe, pois nesse trecho havia bastante espaço para todos eles caminharem lado a lado, um homem chamado Tagarela. Era homem alto e sua aparência era um tanto melhor à distância do que de perto. A esse homem, Fiel dirigiu-se assim: Fiel, ei amigo, para onde está indo? Para a Terra Celestial? Tagarela, sim, é para lá que eu vou. Fiel, ótimo, então esperamos contar com a sua boa companhia. Tagarela, é de muito bom grado que serei companheiro de vocês. Fiel, venham então, vamos seguir juntos, aproveitando o tempo para conversar sobre coisas proveitosas. Tagarela, para mim nada é mais agradável que conversar sobre boas coisas, com você ou com qualquer outra pessoa. Alegro-me de ter encontrado gente que gosta de coisa tão excelente, pois, para falar a verdade, poucos são aqueles que dedicam a passar o tempo assim, quando em viagem, uma vez que a maioria prefere falar de coisas vãs, e tem sido um tormento para mim. Fiel, de fato, é algo a lamentar, pois que coisas tão dignas do uso da língua e da boca existem na terra quanto as coisas de Deus, dos céus? Tagarela, muitíssimo me agrado de você, pois vejo que suas palavras são plenas de convicção, e ouso até acrescentar que pode haver de mais agradável e proveitoso do que falar das coisas de Deus? Que coisas tão agradáveis há? Isto é, se o homem achar algum prazer em coisas maravilhosas. Por exemplo, se o homem se deleita em falar da história ou do mistério das coisas, ou se adora falar de milagres, prodígios ou sinais, onde encontrará registros tão prazerosos e tão belamente escritos, senão nas escrituras sagradas? Fiel, isso é verdade, e tirar proveito dessas coisas, na nossa conversa, é justamente o que desejamos. Tagarela, foi o que eu disse. Falar sobre isso é muitíssimo proveitoso, já que ao fazê-lo o homem pode alcançar conhecimento de muitas coisas, como da vaidade das coisas da terra e do benefício das coisas de cima. Em geral, porém, mais especificamente, por meio disso, o homem pode aprender a necessidade do novo nascimento, a insuficiência de nossas obras e a necessidade da justiça de Cristo, etc. Além disso, ainda falava Tagarela, por meio de conversas, o homem pode aprender o que é arrepender-se, crer, orar e sofrer, entre outras coisas. Ainda pela conversa, o homem também pode aprender as grandes promessas e consolações do Evangelho, para o seu conforto. E mais, por meio disso, o homem pode aprender a refutar falsas opiniões e defender a verdade, e também instruir o ignorante. Fiel, tudo isso é verdade, e me alegro de ouvir de você essas coisas. Tagarela, ai de mim, a falta disso é o motivo porque tão poucos compreendem a necessidade da fé e da obra da graça na sua alma para alcançar a vida eterna. Ignorando este fato, vivem nas obras da lei, pelas quais o homem de modo nenhum pode alcançar-se ao reino dos céus. Fiel, mas com sua licença, o conhecimento celestial destas coisas é dom de Deus. Como nenhum os alcança por ação humanitária, ou meramente por falar delas. Tagarela, tudo isso eu sei muito bem, pois o homem nada pode receber a menos que lhe seja dado do céu. Tudo provém da graça, não das obras. Eu poderia citar 100 passagens bíblicas que confirmam isso. Fiel, pois muito bem, mas em que tema iremos agora concentrar a nossa conversa? Tagarela, no que você quiser. Eu falaria de coisas celestes ou terrenas, coisas morais ou evangélicas,
coisas sagradas ou profanas, coisas passadas ou vindouras, coisas estranhas ou comuns, coisas mais essenciais ou circunstanciais, contudo que tudo se faça para proveito nosso. Então o fiel se admirou, e aproximando-se de Cristão, pois esse estava aqui caminhando afastado dos outros, disse-lhe baixinho: Fiel, que companheiro magnífico encontramos! Certamente esse homem dará um excelente peregrino. Cristão sorriu modestamente diante disso, dizendo: Cristão, esse homem de que tanto você admira enganará com a língua 20 pessoas que não o conheçam. Fiel, então você o conhece? Cristão, se o conheço? Sim, e ainda melhor do que ele mesmo se conhece. Fiel, diga-me então que espécie de gente ele é. Cristão, seu nome é Tagarela, morava na nossa cidade. Admira-me você ser um estranho para ele. Só pode ser por causa do tamanho da nossa cidade. Fiel, é filho de quem e onde morava? Cristão, é filho de certo, bem falar, morava na rua Parola. Todos os que conhecem lá da rua Parola o chamam de Tagarela, e apesar da sua língua de trapo, não passa de um coitado. Fiel, ora, ele me parece um homem muito distinto. Cristão, isso acontece àqueles que ainda não o conhecem, pois ele é melhor de longe e de perto é bem desagradável. Isso de você dizer que ele é um homem distinto me faz lembrar que já observei na obra do pintor cujos quadros parecem melhores de longe, mas que de perto são bem desagradáveis. Fiel, inclino-me, porém, a pensar que você está apenas brincando, pois sorriu. Cristão, longe de me brincar com este assunto, embora eu tenha mesmo sorrido, ou de acusar alguém falsamente, pois vou lhe dizer mais algumas coisas sobre ele. Esse homem gosta de qualquer companhia e de qualquer conversa. Assim como conversou com você agora, também conversa nas tavernas. Quanto mais bebida tem na cachola, mais fala coisas fúteis. A religião não tem lugar em seu coração, nem em sua casa, nem em sua conduta. Tudo o que ele tem reside na língua, e sua religião é apenas fazer ruídos com ela. Fiel, é mesmo? Então estou muito enganado a respeito desse homem. Cristão, enganado? Pois pode estar certo disso. Lembre-se do provérbio: eles dizem e não fazem. Mas o reino de Deus consiste não em palavras, mas em poder. Mateus 23:3, 1 Coríntios 4:20. Ele fala de oração, de arrependimento, de fé e de novo nascimento, mas nada sabe senão falar disso. Frequentei a sua família e observei em casa e na rua, e sei o que digo dele é verdade. Sua casa é tão vazia de religião quanto a clara do ovo é de sabor. Não há nada ali, nem oração, nem sinal de arrependimento do pecado. Sim, o bruto, ao seu modo, serve a Deus melhor do que ele. Ele, disse Cristão, é a própria nódoa, a presença desgraça, a própria vergonha da religião, para todos os que conhecem. Dificilmente se ouvirá um elogio a ele em toda a região da cidade onde mora. Ainda assim, diz a gente comum que o conhece, santo na rua e diabo em casa. Sua pobre família bem o sabe. É tão bruto, tão insolente e tão insensato com seus servos que ele nem sabe o que lhe fazer ou dizer. E o cristão continuou dizendo: homens que têm alguma relação com ele dizem que é preferível lidar com os ímpios, pois aqueles serão mais justos do que este. Este tagarela, se é que é possível, o suplanta na fraude e no logro. Além disso, ele cria os filhos para que sigam seus passos, e se percebe em algum deles uma tola timidez, pois assim denomina o primeiro sinal da boa consciência, o chama de nécio e cabeça dura, e de modo nenhum lhe arruma trabalho, nem fala dele elogiosamente diante dos outros. Da minha parte, sou de opinião de que ele, por meio da sua vida ímpia, fez muitos tropeçarem e caíram.
E se Deus não o impedir, será ainda a ruína de muitos. Fiel. Pois bem, meu irmão, sou obrigado a acreditar em você, não só porque você diz que o conhece, mas também porque você é cristão que retrata as pessoas. Não posso acreditar que você diz essas coisas por mal, mas sim porque é a mais pura verdade. Cristão. Se não o conhecesse mais que você, talvez dele tivesse a mesma impressão que você teve no início. Sim, e se esse retrato vivo viesse somente de inimigos da religião, eu o consideraria calúnia, coisas que muitas vezes os homens maus fazem ao nome e à profissão dos bons homens. Mas, de todas essas coisas, e ainda de muitas outras igualmente ruins, posso provar que ele é culpado, e isso eu sei por conhecimento direto. Além disso, os homens se envergonham dele, não podem chamá-lo nem irmão, nem amigo, e a própria menção do seu nome entre os bons os faz corar, se o conhecem. Fiel. Bom, vejo que dizer e fazer são coisas diferentes, e de agora em diante é melhor que eu note essa diferença. Cristão. De fato, são duas coisas distintas, e tão diversas quanto a alma e o corpo, pois assim como o corpo sem a alma não passa de carcaça morta, também o falar vazio não passa de carcaça sem vida. A alma da religião é a prática. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Tiago 1:27. Disso, Tagarela não se dá conta. Ele acha que ouvir falar fazem um bom cristão e assim engana a própria alma. Ouvir, ensinava Cristão, é somente a semeadura. Falar não é suficiente para provar que o fruto já está de fato no coração e na vida. É bom saber que no dia do juízo os homens serão julgados segundo os seus frutos, pois não lhes será perguntado: vocês acreditaram? Mas vocês foram praticantes ou meramente faladores? E assim serão julgados. O fim do mundo se compara à nossa colheita, e você sabe que os homens na ceifa só consideram o fruto tão pouco, nada se pode achar senão que seja da fé. Falo isso para lhe mostrar como a confissão de Tagarela será insignificante naquele dia. Fiel. Isso me faz lembrar Moisés, quando ele determina as características do animal puro. Puro é o animal que tem casco fendido e rumina, não o que tem somente casco fendido, ou somente o que rumina. A lebre rumina, mas é mesmo assim impura, pois não tem casco fendido. E de fato isso faz lembrar Tagarela. Ele rumina, busca o conhecimento, rumina sobre a palavra, mas não tem o casco fendido. Não se afasta do caminho dos pecadores, pois como a lebre tem pé de cão ou urso e portanto é impuro. Cristão. Você revelou, pelo que sei, o verdadeiro sentido evangélico desses textos, e acrescentarei ainda uma coisa. Paulo chama alguns homens, sim, e os grandes faladores também, de sino que ressoa e prato que retine, ou seja, como ele expõe em outras palavras, coisas inanimadas que produzem sons. 1 Coríntios 13:1, 14:7. Coisas sem vida, isto é, sem a verdadeira fé e graça do Evangelho, e, consequentemente, coisas que jamais serão expostas no reino dos céus, entre os que são filhos da vida, embora o som das suas palavras seja como a língua ou a voz de um anjo. Fiel. Bom, não gostei tanto da companhia dele de início, mas agora estou realmente farto dela. O que faremos para nos livrar dele? Cristão. Acate o meu conselho e faça como eu mando. Você verá que ele também logo estará farto da sua companhia, a não ser que Deus toque o coração dele e o converta. Fiel. O que você quer que eu faça? Cristão. Pois vá até ele e trave uma conversa séria sobre o poder da religião. E lhe pergunte diretamente, depois que ele tiver aprovado as suas palavras, pois certamente o fará, se isso está arraigado no coração, na casa ou na conduta dele. Então Fiel foi novamente falar com Tagarela. Fiel,
Ora, ora, como estão as coisas? Tagarela. Muito bem, obrigado. Acho que deveríamos aproveitar o momento e travar uma longa conversa. Fiel. Pois se é da sua vontade, comecemos já. E como você me cedeu o direito de fazer a pergunta inicial, seja esta: como a graça salvífica de Deus se revela quando no coração do homem? Tagarela. Percebo que nossa conversa deve versar sobre o poder das coisas. Bom, eis aí uma pergunta muito boa, e certamente é de bom grado, que a respondo. E aqui vai a minha resposta, em breves palavras. Primeiro, se a graça de Deus está no coração, lá ela provoca um grande clamor contra o pecado. Em segundo lugar, fiel, espere, por favor. Ponderemos um argumento por vez. Acho que seria melhor dizer que ela se revela inclinando a alma a detestar o pecado. Tagarela. Ora, que diferença há entre clamar contra e detestar o pecado? Fiel. Há uma grande diferença. O homem pode clamar contra o pecado ou a astúcia, mas não pode detestá-la, senão em face de uma piedosa antipatia contra dele. Já ouvi muitos clamares contra o pecado do púlpito, gente que, no entanto, o abriga muito bem no peito, na casa e na conduta. A senhora de José clamou com voz bem alta, como se fora muito santa, mas apesar disso, de bom grado, teria cometido com ele o pecado. Alguns clamam contra o pecado, como a mãe grita com a filha no colo, chamando-a de atrevida e malcriada, para logo depois abraçá-la e beijá-la. Tagarela. Percebo que você espreita a ocasião de me surpreender em erro. Fiel. Não, não. Pretendo apenas esclarecer bem as coisas. Mas qual é a segunda coisa pelo que você provaria a revelação da obra da graça no coração? Tagarela. Um grande conhecimento dos mistérios do Evangelho. Fiel. Esse sinal deveria ter vindo primeiro, mas primeiro ou último é também falso. Pode ser alcançar conhecimento, grande conhecimento dos mistérios do Evangelho, sem, no entanto, haver nenhuma obra da graça na alma. Pois mesmo se o homem possui todo o conhecimento, ainda assim pode nada ser e, consequentemente, não ser filho de Deus. Fiel continuou. Quando Cristo disse, vocês entenderam todas essas coisas? E os discípulos responderam, sim. Ele acrescentou, felizes serão se as praticarem. Mateus 13:51, João 13:17. Ele não bendiz o conhecimento deles, mas a prática, pois há conhecimento alheio à ação, aquele que conhece a vontade do Mestre e não a põe em prática. O homem, disse-lhe ainda fiel, pode ter o mesmo conhecimento que um anjo, sem, no entanto, ser cristão. Sendo assim, o seu sinal não é verdadeiro. Na realidade, conhecer é algo que agrada faladores e fanfarrões, mas é a prática que agrada a Deus. Não que o coração possa ser bom sem conhecimento, pois sem isso o coração nada é. Há, portanto, conhecimentos e conhecimentos. O conhecimento que se afunda na mera especulação e o conhecimento acompanhado da graça, da fé e do amor, que leva o homem a fazer de coração a vontade mesma de Deus. O primeiro desses serve a falador, mas sem o segundo, o verdadeiro cristão não se contenta. Dá-me entendimento para que eu guarde a tua lei e ela obedeça de todo o coração. Salmo 119:34. Tagarela. Você novamente espreita a ocasião de me surpreender em erro. Isso não é edificante. Fiel. Bom, é de sua vontade. Proponha outro sinal de como essa obra da graça revela a sua esperança. Tagarela. Não, pois vejo que não concordaremos. Fiel. Bom, se não quer falar-lhe, quer fazê-lo, permita-me então propor um sinal. Tagarela. Você tem toda a liberdade. Fiel. A obra da graça da alma se revela tanto àquele que a tem como quanto aos observadores. Aquele que a tem, assim se revela, dá-lhe convicção do pecado, especialmente da corrupção da sua natureza e do pecado da descrença.
pela qual certamente será condenado se não encontrar misericórdia aos olhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Essa visão é percepção das coisas, argumentou Fiel, provocam nele, apesar a vergonha pelo pecado. Além disso, encontra revelado em si o Salvador do mundo e a absoluta necessidade de apegar-se a ele por toda a vida. E na vida encontra a fome e a sede às quais se fez a promessa. Ora, segundo a força ou a fraqueza de sua fé no Salvador, é a sua alegria e sua paz, seu amor e sua santidade, como também o desejo de mais conhecê-lo e também de servi-lo neste mundo. Embora eu diga que isso assim se revele nele, continuou ainda Fiel, é raro, porém, um homem que esteja capacitado a concluir que isso é obra da graça, por suas corrupções e sua razão distorcida, fazem a mente avaliar erroneamente a questão. Portanto, do possuidor dessa obra exige-se juízo bastante sensato, para que possa concluir com firmeza de que se trata da obra da graça. Aos outros, disse-lhe Fiel, revela-se do seguinte modo: primeiro, por uma confissão experimental da fé em Cristo; segundo, por uma vida coerente com essa confissão, ou seja, vida de santidade, santidade no coração, santidade na família, se ele tiver família, e santidade na conduta neste mundo. Em geral, concluiu Fiel, isto lhe ensina a detestar no íntimo, em segredo, o pecado e a si mesmo. Ensina-lhe a extirpá-lo da sua família e a promover a santidade no mundo, não por palavras somente, como faz o hipócrita ou o falador, mas pela submissão prática na fé e no amor ao poder da palavra. E agora, meu caro, se você tem algo a contrapor a essa breve descrição da obra da graça e também a sua revelação, por favor o faça. Caso contrário, peço permissão para propor uma segunda pergunta. Tagarela. Não, meu papel agora não é objetar, mas ouvir. Que venha, portanto, a segunda pergunta. Fiel. Eila, você porventura vivencia hoje a primeira parte da descrição da obra da graça? E será que a sua vida e conduta a testificam? Ou será que a sua religião se funda somente na palavra e na língua e não em atos de verdade? Peço que, caso se disponha a me responder essa pergunta, nada mais diga senão o que saiba, o que Deus lá do alto confirmará com um amém. E também nada a não ser aquilo em que a sua consciência possa justificá-lo, porque não é aprovado quem recomenda a si mesmo, e sim aquele a quem o Senhor recomenda. 2 Coríntios 10:18. Além disso, dizer que eu sou assim ou assado, quando a minha conduta e todos os meus vizinhos me dizem que minto, isso é grande impiedade. Tagarela então começou a corar, mas recobrou-se e replicou. Tagarela, você fala agora de experiências de consciência de Deus e de apelos a Deus em busca da justificação de seus argumentos. Confesso que não esperava esse tipo de discurso, nem estou disposto a responder tais perguntas, porque não me julgo obrigado a fazê-lo, a menos que você tenha se arrogado a tarefa de catequizar-me. Embora você deve agir assim, eu posso me recusar a fazer de você meu juiz, mas rogo que me responda. Por que me faz essas perguntas? Fiel, porque julguei que você estava disposto a conversar, e porque não sabia que você não fazia sequer ideia do assunto. Além do mais, para lhe dizer a verdade, já ouvi falar de você. Ouvi que você é homem cuja religião se funda nas palavras, e que a sua conduta desmente a sua confissão que é somente da boca para fora. Dizem que você é uma nódoa entre os cristãos, respondeu ainda Fiel, e a sua conduta impiedosa só faz piorar a religião, que já alguns tropeçaram devido a seus caminhos iníquos, e ainda muitos correm o risco de destruição por sua causa. A sua religião, ainda de mãos dadas com a taverna, a cobiça, a impureza e a injúria, a mentira e vã companhia, etc. Vale para você o provérbio que se diz
de uma meretriz. Assim como ela é vergonha para todas as mulheres, também você é vergonha para todos os crentes. Tagarela. Já que você não hesita em emitir conceitos, em julgar tão cruelmente assim, só posso concluir que estou diante de um homem rabugento e melancólico, com quem é impossível conversar. Portanto, adeus. Logo o cristão se aproximou-se e disse ao seu irmão, cristão, eu lhe disse o que aconteceria. Suas palavras não iriam jamais concordar com as paixões desse homem. Ele prefere abandonar a sua companhia a reformar a própria vida. E ele se foi, como eu previa. Deixe que vá. Quem perde é somente ele mesmo. Ninguém mais. Tagarela nos poupou o trabalho de nos afastarmos dele, pois se mantivesse ele a mesma conduta, como suponho que faria, certamente seria um espinho entre nós. Além disso, diz o apóstolo, afasta-te desta gente. 1 Timóteo 5, 6, 5. Fiel. Mas eu estou contente por termos travado essa breve conversa com ele. Quem sabe até venha ponderar novamente a questão. Porém, fui sincero e, portanto, estou livre do seu sangue, se ele vier a perecer. Cristão. Bem, você fez ao falar assim tão francamente com ele. Hoje é difícil encontrar quem haja em relação aos homens com tamanha fidelidade. E é isso que, de fato, torna a religião tão repugnante para muitos. Pois são esses tolos tagarelas, cuja religião é só de boca da boca para fora, gente debochada e vã em sua conduta, e sendo assim, mesmo admitidos na comunhão dos piedosos, fazem tropeçar o mundo, mancham o cristianismo e entristecem os sinceros. Quisera é que todos os homens o tratassem assim, como você o fez. Eles ou ajudariam mais a religião, ou então a companhia dos santos lhe seria ardente demais. Então disse Fiel, como Tagarela pavoneava-se no início, e com que coragem cuspia o bulício, como supunha vexar todo homem são, porém Fiel falou da obra do coração, e ele minguou como no céu a lua, como também todos os insinceros recua. Assim foram conversando sobre o que haviam visto pelo caminho, e o percurso tornou-se menos pesado, pois se não fosse isso, uma dúvida lhe seria tedioso, já que atravessavam um deserto. Os falsos mestres. Vi depois no meu sonho que, enquanto os dois caminhavam, Fiel, ao olhar para o lado, viu ao longe, pois nesse trecho havia bastante espaço para todos eles caminharem lado a lado, um homem chamado Tagarela. Era homem alto e sua aparência era um tanto melhor à distância do que de perto. A esse homem, Fiel dirigiu-se assim. Fiel. Ei, amigo, para onde está indo? Para a Terra Celestial? Tagarela. Sim, é para lá que eu vou. Fiel. Ótimo, então esperamos contar com a sua boa companhia. Tagarela. É de muito bom grado que serei companheiro de vocês. Fiel. Venham então, vamos seguir juntos, aproveitando o tempo para conversar sobre coisas proveitosas. Tagarela. Para mim nada é mais agradável que conversar sobre boas coisas, com você ou com qualquer outra pessoa. Alegro-me de ter encontrado gente que gosta de coisa tão excelente, pois, para falar a verdade, poucos são aqueles que dedicam a passar o tempo assim, quando em viagem, uma vez que a maioria prefere falar de coisas vãs, e tem sido um tormento para mim. Fiel. De fato, é algo a lamentar, pois que coisas tão dignas do uso da língua e da boca existem na terra quanto as coisas de Deus dos céus? Tagarela. Muitíssimo me agrado de você, pois vejo que suas palavras são plenas de convicção, e ouso até acrescentar que pode haver de mais agradável e proveitoso do que falar das coisas de Deus? Que coisas tão agradáveis há? Isto é, se o homem achar algum prazer em coisas maravilhosas. Por exemplo, se o homem se deleita em falar da história ou do mistério das coisas, ou se adora falar de milagres, prodígios ou sinais, onde encontrará registros tão prazerosos
e tão belamente escrito, senão nas escrituras sagradas? Fiel. Isso é verdade, e tirar proveito dessas coisas na nossa conversa é justamente o que desejamos. Tagarela. Foi o que eu disse. Falar sobre isso é muitíssimo proveitoso, já que ao fazê-lo o homem pode alcançar conhecimento de muitas coisas, como da vaidade das coisas da terra e do benefício das coisas de cima. Em geral, porém, mais especificamente, por meio disso, o homem pode aprender a necessidade do novo nascimento, a insuficiência de nossas obras e a necessidade da justiça de Cristo, etc. Além disso, ainda falava Tagarela, por meio de conversas, o homem pode aprender o que é arrepender-se, crer, orar e sofrer, entre outras coisas. Ainda pela conversa, o homem também pode aprender as grandes promessas e consolações do Evangelho, para o seu conforto. E mais, por meio disso, o homem pode aprender a refutar falsas opiniões e defender a verdade, também instruir o ignorante. Fiel. Tudo isso é verdade, e me alegro de ouvir de você essas coisas. Tagarela. Ai de mim, a falta disso é o motivo porque tão poucos compreendem a necessidade da fé e da obra da graça na sua alma para alcançar a vida eterna. Ignorando este fato, vivem nas obras da lei, pelas quais o homem de modo nenhum pode alcançar-se ao reino dos céus. Fiel. Mas, com sua licença, o conhecimento celestial destas coisas é dom de Deus, como nenhum os alcança por ação humanitária, ou meramente por falar delas. Tagarela. Tudo isso eu sei muito bem, pois o homem nada pode receber a menos que lhe seja dado do céu. Tudo provém da graça, não das obras. Eu poderia citar 100 passagens bíblicas que confirmam isso. Fiel. Pois muito bem, mas em que tema iremos agora concentrar a nossa conversa? Tagarela. No que você quiser. Eu falaria de coisas celestes ou terrenas, coisas morais ou evangélicas, coisas sagradas ou profanas, coisas passadas ou vindouras, coisas estranhas ou comuns, coisas mais essenciais ou circunstanciais, contudo que tudo se faça para proveito nosso. Então Fiel se admirou, e aproximando-se de Cristão, pois esse estava aqui caminhando afastado dos outros, disse-lhe baixinho: Fiel, que companheiro magnífico encontramos! Certamente esse homem dará um excelente peregrino. Cristão sorriu modestamente diante disso, dizendo: Cristão, esse homem de que tanto você admira enganará com a língua 20 pessoas que não o conheçam. Fiel, então você o conhece? Cristão, se o conheço? Sim, e ainda melhor do que ele mesmo se conhece. Fiel, diga-me então que espécie de gente ele é. Cristão, seu nome é Tagarela, morava na nossa cidade. Admira-me você ser um estranho para ele. Só pode ser por causa do tamanho da nossa cidade. Fiel, é filho de quem e onde morava? Cristão, é filho de certo, bem falar, morava na Rua Parola. Todos os que conhecem lá da Rua Parola o chamam de Tagarela, e apesar da sua língua de trapo, não passa de um coitado. Fiel, ora, ele me parece um homem muito distinto. Cristão, isso acontece àqueles que ainda não o conhecem, pois ele é melhor de longe e de perto é bem desagradável. Isso de você dizer que ele é um homem distinto me faz lembrar que já observei na obra do pintor cujos quadros parecem melhores de longe, mas que de perto são bem desagradáveis. Fiel, inclino-me, porém, a pensar que você está apenas brincando, pois sorriu. Cristão, longe de me brincar com esse assunto, embora eu tenha mesmo sorrido, ou de acusar alguém falsamente, pois vou lhe dizer mais algumas coisas sobre ele. Esse homem gosta de qualquer companhia e de qualquer conversa. Assim como conversou com você agora, também conversa nas tavernas. Quanto mais bebida tem na cachola, mais fala coisas fúteis. A religião não tem lugar em seu coração, nem em sua casa, nem em sua conduta. Tudo o que ele tem reside na língua, e sua religião é apenas fazer ruídos com ela.
Fiel. É mesmo? Então estou muito enganado a respeito desse homem. Cristão. Enganado? Pois pode estar certo disso. Lembre-se do provérbio. Eles dizem e não fazem. Mas o reino de Deus consiste não em palavras, mas em poder. Mateus 23:3, 1 Coríntios 4:20. Ele fala de oração, de arrependimento, de fé e de novo nascimento, mas nada sabe senão falar disso. Frequentei a sua família e observei em casa e na rua, e sei o que digo dele é verdade. Sua casa é tão vazia de religião quanto a clara do ovo é de sabor. Não há nada ali, nem oração, nem sinal de arrependimento do pecado. Sim, o bruto, ao seu modo, serve a Deus melhor do que ele. Ele, disse Cristão, é a própria nódoa, a presença desgraça, a própria vergonha da religião, para todos os que conhecem. Dificilmente se ouvirá um elogio a ele em toda a região da cidade onde mora. Ainda assim, diz a gente comum que o conhece, santo na rua e diabo em casa. Sua pobre família bem o sabe. É tão bruto, tão insolente e tão insensato com seus servos que ele nem sabe o que lhe fazer ou dizer. E o cristão continuou dizendo: homens que têm alguma relação com ele dizem que é preferível lidar com os ímpios, pois aqueles serão mais justos do que este. Este tagarela, se é que é possível, o suplanta na fraude e no logro. Além disso, ele cria os filhos para que sigam seus passos. E se percebe em algum deles uma tola timidez, pois assim denomina o primeiro sinal da boa consciência, o chama de nécio e cabeça dura, e de modo nenhum lhe arruma trabalho, nem fala dele elogiosamente diante dos outros. Da minha parte, sou de opinião de que ele, por meio da sua vida ímpia, fez muitos tropeçarem e caíram, e se Deus não o impedir, será ainda a ruína de muitos. Fiel. Pois bem, meu irmão, sou obrigado a acreditar em você, não só porque você diz que o conhece, mas também porque você é cristão que retrata as pessoas. Não posso acreditar que você diz essas coisas por mal, mas sim porque é a mais pura verdade. Cristão. Se não o conhecesse mais que você, talvez dele tivesse a mesma impressão que você teve no início. Sim, e se esse retrato vivo viesse somente de inimigos da religião, eu o consideraria calúnia, coisas que muitas vezes os homens maus fazem ao nome e à profissão dos bons homens. Mas, de todas essas coisas, e ainda de muitas outras igualmente ruins, posso provar que ele é culpado, e isso eu sei por conhecimento direto. Além disso, os homens se envergonham dele, não podem chamá-lo nem irmão, nem amigo, e a própria menção do seu nome entre os bons os faz corar, se o conhecem. Fiel. Bom, vejo que dizer e fazer são coisas diferentes, e de agora em diante é melhor que eu note essa diferença. Cristão. De fato, são duas coisas distintas, e tão diversas quanto a alma e o corpo. Pois assim como o corpo sem a alma não passa de carcaça morta, também o falar vazio não passa de carcaça sem vida. A alma da religião é a prática. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Tiago 1:27. Disso, Tagarela não se dá conta. Ele acha que ouvir falar fazem um bom cristão e assim engana a própria alma. Ouvir, ensinava Cristão, é somente a semeadura. Falar não é suficiente para provar que o fruto já está de fato no coração e na vida. É bom saber que no dia do juízo os homens serão julgados segundo os seus frutos, pois não lhes será perguntado: vocês acreditaram? Mas vocês foram praticantes ou meramente faladores? E assim serão julgados. O fim do mundo se compara à nossa colheita, e você sabe que os homens na ceifa só consideram o fruto tão pouco, nada se pode achar senão que seja da fé. Falo isso para lhe mostrar como a confissão de Tagarela
será insignificante naquele dia. Fiel. Isso me faz lembrar Moisés, quando ele determina as características do animal puro. Puro é o animal que tem casco fendido e rumina, não o que tem somente casco fendido, ou somente o que rumina. A lebre rumina, mas é mesmo assim impura, pois não tem casco fendido. E de fato isso faz lembrar tagarela. Ele rumina, busca o conhecimento, rumina sobre a palavra, mas não tem o casco fendido. Não se afasta do caminho dos pecadores, pois como a lebre tem pé de cão ou urso e portanto é impuro. Cristão. Você revelou, pelo que sei, o verdadeiro sentido evangélico desses textos, e acrescentarei ainda uma coisa. Paulo chama alguns homens, sim, e os grandes faladores também, de sino que ressoa e prato que retine, ou seja, como ele expõe em outras palavras, coisas inanimadas que produzem sons. 1 Coríntios 13, 1, 14, 7. Coisas sem vida, isto é, sem a verdadeira fé e graça do Evangelho, e consequentemente coisas que jamais serão expostas no reino dos céus, entre os que são filhos da vida, embora o som das suas palavras seja como a língua ou a voz de um anjo. Fiel. Bom, não gostei tanto da companhia dele de início, mas agora estou realmente farto dela. O que faremos para nos livrar dele? Cristão. Acate o meu conselho e faça como eu mando. Você verá que ele também logo estará farto da sua companhia, a não ser que Deus toque o coração dele e o converta. Fiel. O que você quer que eu faça? Cristão. Pois vá até ele e traga uma conversa séria sobre o poder da religião. E lhe pergunte diretamente, depois que ele tiver aprovado as suas palavras, pois certamente o fará, se isso está arraigado no coração, na casa ou na conduta dele. Então Fiel foi novamente falar com Tagarela. Fiel. Ora, como estão as coisas? Tagarela. Muito bem, obrigado. Acho que deveríamos aproveitar o momento e travar uma longa conversa. Fiel. Pois se é da sua vontade, comecemos já. E como você me cedeu o direito de fazer a pergunta inicial, seja esta. Como a graça salvífica de Deus se revela quando no coração do homem? Tagarela. Percebo que nossa conversa deve versar sobre o poder das coisas. Bom, eis aí uma pergunta muito boa, e certamente é de bom grado, que a respondo. E aqui vai a minha resposta, em breves palavras. Primeiro, se a graça de Deus está no coração, lá ela provoca um grande clamor contra o pecado. Em segundo lugar, fiel, espere, por favor. Ponderemos um argumento por vez. Acho que seria melhor dizer que ela se revela inclinando a alma a detestar o pecado. Tagarela. Ora, que diferença há entre clamar contra e detestar o pecado? Fiel. Há uma grande diferença. O homem pode clamar contra o pecado ou a astúcia, mas não pode detestá-la, senão em face de uma piedosa antipatia contra dele. Já ouvi muitos clamares contra o pecado do púlpito, gente que, no entanto, o abriga muito bem no peito, na casa e na conduta. A senhora de José clamou com voz bem alta, como se fora muito santa, mas apesar disso, de bom grado, teria cometido com ele o pecado. Alguns clamam contra o pecado, como a mãe grita com a filha no colo, chamando-a de atrevida e malcriada, para logo depois abraçá-la e beijá-la. Tagarela. Percebo que você espreita a ocasião de me surpreender em erro. Fiel. Não. Pretendo apenas esclarecer bem as coisas. Mas qual é a segunda coisa pelo que você provaria a revelação da obra da graça no coração? Tagarela. Um grande conhecimento dos mistérios do Evangelho. Fiel. Esse sinal deveria ser vindo primeiro, mas primeiro ou último é também falso. Pode ser alcançar conhecimento, grande conhecimento dos mistérios do Evangelho, sem, no entanto, haver nenhuma obra da graça na alma.
Pois mesmo se o homem possui todo o conhecimento, ainda assim pode nada ser e, consequentemente, não ser filho de Deus. Fiel continuou. Quando Cristo disse, vocês entenderam todas essas coisas? E os discípulos responderam, sim. Ele acrescentou, felizes serão se as praticarem. Mateus 13:51, João 13:17. Ele não bendiz o conhecimento deles, mas a prática, pois há conhecimento alheio à ação, aquele que conhece a vontade do Mestre e não a põe em prática. O homem, disse-lhe ainda fiel, pode ter o mesmo conhecimento que um anjo, sem, no entanto, ser cristão. Sendo assim, o seu sinal não é verdadeiro. Na realidade, conhecer é algo que agrada faladores e fanfarrões, mas é a prática que agrada a Deus. Não que o coração possa ser bom sem conhecimento, pois sem isso o coração nada é. Há, portanto, conhecimentos e conhecimentos. O conhecimento que se afunda na mera especulação e o conhecimento acompanhado da graça, da fé e do amor, que leva o homem a fazer de coração a vontade mesma de Deus. O primeiro desses serve a falador, mas sem o segundo, o verdadeiro cristão não se contenta. Dá-me entendimento para que eu guarde a tua lei e ela obedeça de todo o coração. Salmo 119:34. Tagarela. Você novamente espreita a ocasião de me surpreender em erro. Isso não é edificante. Fiel. Bom, é de sua vontade. Proponha outro sinal de como essa obra da graça revela sua esperança. Tagarela. Não, pois vejo que não concordaremos. Fiel. Bom, se não quer falar-lhe, quer fazê-lo, permita-me então propor um sinal. Tagarela. Você tem toda a liberdade. Fiel. A obra da graça da alma se revela tanto àquele que a tem como quanto aos observadores. Aquele que a tem, assim se revela, dá-lhe convicção do pecado, especialmente da corrupção da sua natureza e do pecado da descrença, pela qual certamente será condenado se não encontrar misericórdia aos olhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Essa visão é percepção das coisas, argumentou Fiel, provocam nele, apesar a vergonha pelo pecado. Além disso, encontra revelado em si o Salvador do mundo e a absoluta necessidade de apegar-se a ele por toda a vida. E na vida encontra a fome e a sede às quais se fez a promessa. Ora, segundo a força ou a fraqueza de sua fé no Salvador, é a sua alegria e sua paz, seu amor e sua santidade, como também o desejo de mais conhecê-lo e também de servi-lo neste mundo. Embora eu diga que isso assim se revele nele, continuou ainda Fiel, é raro, porém, o homem que esteja capacitado a concluir que isso é obra da graça, por suas corrupções e sua razão distorcida, fazem a mente avaliar erroneamente a questão. Portanto, do possuidor dessa obra exige-se juízo bastante sensato, para que possa concluir com firmeza de que se trata da obra da graça. Aos outros, disse-lhe Fiel, revela-se do seguinte modo: primeiro, por uma confissão experimental da fé em Cristo; segundo, por uma vida coerente com essa confissão, ou seja, vida de santidade, santidade no coração, santidade na família, se ele tiver família, e santidade na conduta neste mundo. Em geral, concluiu Fiel, isto lhe ensina a detestar no íntimo, em segredo, o pecado e a si mesmo. Ensina-lhe a extirpá-lo da sua família e a promover a santidade no mundo, não por palavras somente, como faz o hipócrita ou o falador, mas pela submissão prática na fé e no amor ao poder da palavra. E agora, meu caro, se você tem algo a contrapor a essa breve descrição da obra da graça, e também a sua revelação, por favor o faça. Caso contrário, peço permissão para propor uma segunda pergunta. Tagarela. Não, meu papel agora não é objetar, mas ouvir. Que venha, portanto, a segunda pergunta. Fiel. Eila, você porventura vivencia hoje a primeira parte da descrição da obra da graça?
E será que a sua vida e conduta a testificam? Ou será que a sua religião se funda somente na palavra e na língua e não em atos de verdade? Peço que, caso se disponha a me responder essa pergunta, nada mais diga senão o que saiba, o que Deus lá do alto confirmará com um amém. E também nada a não ser aquilo em que a sua consciência possa justificá-lo, porque não é aprovado quem recomenda a si mesmo, e sim aquele a quem o Senhor recomenda. 2 Coríntios 10:18. Além disso, dizer que eu sou assim ou assado, quando a minha conduta e todos os meus vizinhos me dizem que minto, isso é grande impiedade. Tagarela então começou a corar, mas recobrou-se e replicou. Tagarela, você fala agora de experiências de consciência de Deus e de apelos a Deus em busca da justificação de seus argumentos. Confesso que não esperava esse tipo de discurso, nem estou disposto a responder tais perguntas, porque não me julgo obrigado a fazê-lo, a menos que você tenha se arrogado a tarefa de catequizar-me. Embora você deve agir assim, eu posso me recusar a fazer de você meu juiz, mas rogo que me responda. Por que me faz essas perguntas? Fiel, porque julguei que você estava disposto a conversar, e porque não sabia que você não fazia sequer ideia do assunto. Além do mais, para lhe dizer a verdade, já ouvi falar de você. Ouvi que você é homem cuja religião se funda nas palavras, e que a sua conduta desmente a sua confissão que é somente da boca para fora. Dizem que você é uma nódoa entre os cristãos, respondeu ainda Fiel, e a sua conduta impiedosa só faz piorar a religião, que já alguns tropeçaram devido a seus caminhos iníquos, e ainda muitos correm o risco de destruição por sua causa. A sua religião, ainda de mãos dadas com a taverna, a cobiça, a impureza e a injúria, a mentira e vã companhia, etc. Vale para você o provérbio que se diz de uma meretriz. Assim como ela é vergonha para todas as mulheres, também você é vergonha para todos os crentes. Tagarela, já que você não hesita em emitir conceitos em julgar tão cruelmente assim, só posso concluir que estou diante de um homem rabugento e melancólico, com quem é impossível conversar. Portanto, adeus. Logo o cristão se aproximou-se e disse ao seu irmão, cristão, eu lhe disse o que aconteceria. Suas palavras não iriam jamais concordar com as paixões desse homem. Ele prefere abandonar a sua companhia a reformar a própria vida. E ele se foi, como eu previa. Deixe que vá. Quem perde é somente ele mesmo. Ninguém mais. Tagarela nos poupou o trabalho de nos afastarmos dele, pois se mantivesse ele a mesma conduta, como suponho que faria, certamente seria um espinho entre nós. Além disso, diz o apóstolo, afasta-te desta gente. 1 Timóteo 5, 6, 5. Fiel. Mas eu estou contente por termos travado essa breve conversa com ele. Quem sabe até venha ponderar novamente a questão. Porém, fui sincero e, portanto, estou livre do seu sangue, se ele vier a perecer. Cristão. Bem, você fez ao falar assim tão francamente com ele. Hoje é difícil encontrar quem haja em relação aos homens com tamanha fidelidade. E é isso que, de fato, torna a religião tão repugnante para muitos. Pois são esses tolos tagarelas, cuja religião é só de boca da boca para fora, gente debochada e vã em sua conduta, e sendo assim, mesmo admitidos na comunhão dos piedosos, fazem tropeçar o mundo, mancham o cristianismo e entristecem os sinceros. Quisera que todos os homens o tratassem assim, como você o fez. Eles ou ajudariam mais a religião, ou então a companhia dos santos lhe seria ardente demais. Então disse Fiel, como Tagarela pavoneava-se no início, e com que coragem cuspia o bulício, como supunha vexar todo homem são, porém Fiel falou da obra do coração, e ele minguou como no céu a lua, como também todos os insinceros recua. Assim foram conversando,
sobre o que haviam visto pelo caminho, e o percurso tornou-se menos pesado, pois se não fosse isso, uma dúvida lhe seria tedioso, já que atravessavam um deserto.